Olá, irmãos. Bom dia. Quero cumprimentar todos vocês novamente e com essa palavra quero abençoar suas vidas nessa manhã com uma palavra simples e humilde, porque como já falei para os irmãos, né, prego uma palavra muito complicada e complica a mente daqueles que não têm conhecimento. Uns têm mais, outros menos, mas nós temos que ter sabedoria para pregar para que o povo entenda, né? Então, irmãos, eu vou deixar uma palavra que está no capítulo 10 de Lucas, e no versículo do 38 em diante, que é bem conhecida, sobre Marta e Maria, né? Que aconteceu que indo eles de caminho para numa aldeia, e certa mulher por nome Marta recebeu Jesus na sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, irmãos, vejam que a palavra ela é tão simples, tão maravilhosa aqui de entender, né? Aí de pregar uma palavra dessa, nós vamos ter a certeza que Jesus quis deixar com essa palavra a obediência, o ficar prostrado aos pés de Jesus, né? A humildade, a simplicidade, né? Maria, ela dá crédito na palavra de Deus. O principal, a melhor palavra é essa, dar crédito à palavra de Deus. Foi o que Maria fez. Então, uma coisa simples, irmão, uma coisa simples, né? Mas muitos pregam, irmão, 4 aspectos de Maria, 4 aspectos de Marta, né? 4 não sei o que, e 10 não sei o que, de Marta e Maria, e fazem um rolo da palavra que enrolam, e a gente acaba não entendendo o motivo da mensagem. Então essa mensagem, irmãos, Jesus disse, é necessário fazer como Maria, né? É necessário fazer como Maria. Maria escolheu a boa parte, porque Maria se prostrou aos pés de Jesus para ouvir o que Jesus queria. O importante que nós saibamos, irmãos, é que o que Jesus quer com a nossa vida, e não o que o homem quer com a nossa vida. Se você ouvir o homem, irmão, todo lugar que eu vá, toda a igreja que eu entrar, eles vão me receber. Vão me receber e vão dizer: não, irmão, a tua chamada é para aqui mesmo, é aqui nesse lugar, porque é aqui mesmo, porque estão precisando de obreiro. Então eles não vão dizer assim: não, irmão, a tua chamada é lá naquela congregação, fique lá porque a tua chamada é lá. Não, eles sempre complicam as coisas. Então, irmão, o evangelho ele é simples. O evangelho é simples. Veja que a pesca maravilhosa que a Bíblia fala, quando Jesus mandou Pedro lançar novamente as redes, né? Ali, por que Jesus fez aquilo ali com Pedro? Para que eles obedecessem e fizessem conforme a sua palavra. Pedro fez e deu certo. Tudo que nós fazemos conforme a palavra de Deus dá certo. Pedro lançou as redes, não pegou uma multidão de peixes que as redes estavam se rasgando. É simples, é o entender que tem que fazer conforme a palavra de Jesus. Então não precisa pregar 7 aspectos de um pescador, 7 aspectos de tempestade, porque não precisa, eles pregam coisas que a gente não consegue entender. Então eu quero que você entenda nessa palavra, desse vídeo, que as coisas que Jesus prega é tão simples, os ensinamentos apóstolos são tão simples, que é só nós pregar, ler o texto
e pegar o contexto também e ler. O importante é você ler o capítulo, estudar, não só pegar aquele texto, ler e sair pregando por aí, colocando um monte de coisa em cima que não existe. Coisas que não existem, estão pregando coisas que não existem. Então, eu quero só que você aprenda que para você herdar o céu, para que você subir com Jesus, não, você está se complicando, a tua mente está complicada, você precisa descomplicar a tua mente, sabe fazendo o quê? Você tem que, você mesmo, analisar a Bíblia. Você tem que analisar o texto, analisar o contexto, ler o capítulo, se possível, todo o capítulo, estudar, buscar, ver no dicionário, ver como pegar, se tu tiver condições de ter 2, 3 Bíblias com linguagens diferentes, né? Pegar e analisar uma com a outra, fazer comparações para ver se dá certo e orar, irmãos, principalmente orar, né? Porque muitas partes da Bíblia eles dizem que não é importante. Muitas partes da Bíblia eles pregam e dizem, mas isso aqui não é importante. E ali é onde está o nosso conforto. Ali onde está nosso conforto. Por exemplo, aqui nessa pregação aqui da Marta e Maria, nesses versículos aqui. O conforto é onde? É o que Marta estava fazendo, perambulando e não dando importância para Jesus? Não. A importância era o que Maria estava fazendo. Ficar prostrado aos pés de Jesus. Quando você está com uma necessidade, você está com um problema, não adianta correr lá para o pastor, correr lá para o irmão. Você precisa correr aos pés de Jesus. Corre, se dobre aos pés de Jesus, se prostre aos pés de Jesus, peça misericórdia. E você vai alcançar a misericórdia de Jesus. Com toda certeza você vai alcançar. Aleluia. Coisas que eram para ser rigorosas tornaram-se simples, como a ceia, por exemplo. A ceia, irmãos, a Santa Ceia. Nós participávamos da Santa Ceia nos domingos de manhã em jejum, tá? Porque é o mais importante da igreja, né? O mais importante da igreja, claro, Jesus Cristo. Mas a ceia simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Então, é a festa mais importante da igreja, né? Não é uma ceia de amor, não é nada mais importante do que a Santa Ceia. E nós fazíamos no domingo de manhã em jejum. Hoje se faz em qualquer dia e de qualquer jeito. Eu já vi, irmão, pessoas que não estão com a vida direita tomando ceia. Eu vi e cansei de ver isso. Eu estive numa igreja que a irmã derrubou o pãozinho no chão e a outra disse, deixa para lá, e chutaram para debaixo do banco e repartiram o pãozinho da outra para a outra participar da ceia. Então isso é certo fazer uma coisa dessa? Isso sabe o que é, irmão? Falta de ensinamento. Porque os pregadores só querem pregar mensagens eloquentes para uma euforia dentro da igreja, para contaminar a igreja com aquela euforia e ouvir gritedo da igreja. Isso não adianta nada, irmão. Tem que ter ensinamento. A igreja tem que ter ensinamento. A ceia é uma coisa muito importante que está sendo deixada de lado. Não tem mais ensinamento na Santa Ceia. Mas o que eu faço, irmão Jacir? Irmãos, nós devemos formar opiniões dentro da nossa mente através da Bíblia Sagrada. Mas como é que eu faço isso? Nós temos que ler e estudar, como eu já falei, e formar opiniões, não pegar opiniões dos que estão ensinando. Pega o que ele ensina, vai em casa e veja na Bíblia se é verdade. O que ele te explicou, o que ele te ensinou, se é verdade. Se não é verdade, a Bíblia diz, afasta dele. Não está pregando a verdade, não está ensinando a verdade. Está dando ensinamento errado para a igreja, se afaste. É assim que tem que ser feito, não adianta. Porque Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se você diz, mas eu não consigo entender a Bíblia Sagrada, peça a Deus entendimento, irmão, não deixe as pessoas te enganar.
Não seja enganado, porque nós estamos vivendo dias terríveis, difíceis. Eu sei que existem pequenos homens de Deus dando grandes ensinamentos, porque quem dá os ensinamentos é o Espírito Santo através desses homens e dessas mulheres. Eu sei que tem dentro da igreja isso, eu sei, mas existem mais, irmão, muito mais, ensinando falsas doutrinas, falsos ensinamentos, tiraram todos os valores que a igreja tinha de bom, e agora estão colocando coisas terríveis dentro das igrejas. Essas sapateadas, essas rodopiadas, esses pulos, esses gritos, isso é coisa satânica, irmão. Isso não é coisa de Deus. Isso não é coisa de Deus. Eu sou um crente pentecostal, sim, irmão. Eu sou um crente pentecostal. Mas o Pentecoste não é isso, irmão. Que estão rodopiando no meio que nem a Umbanda. Estão rodopiando. Não, não é assim, irmão. Não é assim. Não pode misturar as coisas. As coisas de Deus têm que ser simples. As coisas de Deus é simples. Tem que ser como Marta. Tem que se prostrar aos pés de Jesus, irmãos. De Jesus. Não se prostre aos pés de homem, que você vai acabar se dando mal. Fique prostrado aos pés de Jesus. Enquanto eu me prostrava aos pés de homens, eu sempre me dei mal. Mas no momento que eu me prostrei aos pés de Jesus, reconheci que Ele é o dono da minha vida e que a minha vida não pode tomar nenhuma direção sem Ele estar na minha frente. Ele é o meu Senhor. Ele que pode encaminhar meus passos, encaminhar minha vida. Ele que tem que me dar direção. Quando você colocar no teu coração que você não é nada sem a direção de Jesus, aí você está preparado para servir mesmo Jesus. Agora ficar ouvindo, irmão, coisinhas dentro da igreja, pulando, sapateando, dando rajada de língua, isso não adianta, irmão. Isso não adianta, não adianta. Tem que ter ensinamento, você tem que aprender aqui, ó, da Bíblia, tem que aprender da Bíblia e não aprender com homem, tá? Então eu quero deixar essa palavra, irmão. Seja uma Maria da vida, se prostre aos pés de Jesus, se prostre aos pés de Jesus, não de ministério nenhum, de igreja nenhuma, se prostre aos pés de Jesus. Se você precisa ir numa igreja, vai numa igreja. Se você precisa trocar de ministério, troque de ministério, mas não saia desse sentido onde estava Maria, não saia de cima dessa palavra. Fique nessa palavra, que nem Maria aos pés de Jesus, prostrado aos pés de Jesus. Pode mudar de ministério, pode mudar de igreja, ou saia da igreja, não importa o que você vai fazer, mas fique prostrado aos pés de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. O meu nome é Jacir, trazendo uma palavra de esperança para você. Deus abençoe o teu dia, a tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém.